Vamos continuar então nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. Vamos continuar então. Vamos conhecer quem é o dragão, né? Vamos conhecer quem é o dragão. Em Apocalipse 13, 2, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como um de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande autoridade. Então, no Reino Único, né? Nós tínhamos comentado anteriormente, no Reino Único, quem estará por trás do Reino Único? Nós sabemos que o anjo Lúcifer, ele praticamente estará por trás do Reino Único. É só vocês pegarem aqui em Apocalipse capítulo 13, 2, né? Em Apocalipse capítulo 13, 2, vocês vão ver que quem estará por trás, ele vai estar dando domínio, poder, autoridade, trono. Por quê? Porque o Reino Único, no levantamento do Reino Único, ele vai trazer seus deuses. Nós já comentamos bastante sobre isso, né? Ele vai trazer um novo Deus, que fará com que todas as outras nações vão se submeter à vontade daquele Deus que ele criará, que ele vai formar, que ele vai originar esse Deus. E quem vai usufruir desse Deus originado pelo Reino Único? É o anjo Lúcifer, para cumprir o seu desejo sobre a humanidade. Então, o Reino Único, ele vem para confrontar a Igreja de Cristo. Ele vem para confrontar a Igreja de Cristo. Ele vem para confrontar o povo que adora o Altíssimo, o Espírito em verdade. Tá bom? Isso já estamos insistindo, vamos bater bastante nessa tecla. Nós vamos bater muito nessa tecla para que venhamos entender os acontecimentos da profecia bíblica. Para que a gente não venha fazer uma salada das Escrituras. Porque tem pessoas que não estudam a Bíblia. Ele faz uma salada da Bíblia. E através dessa salada que ele faz da Bíblia, ele engana, mente, passa por mentiroso, passa por enganador, fala coisas que não acontecem. E nós sabemos que um verdadeiro profeta, ou alguém que proclama uma profecia bíblica, ela precisa cumprir. Há uma necessidade que ela tenha que cumprir. Porque se ela não cumprir, se eu determinei esse acontecimento, eu passo por ser mentiroso. Eu passo por mentir para as pessoas. Eu passo a enganar as pessoas. Eu passo a ser um enganador. Eu deixo de ser um profeta. Eu deixo de ser um anunciador de um acontecimento profético. Porque estou determinando ano, estou determinando mês, estou determinando dia, e aquilo não está acontecendo. As tais coisas não estão acontecendo. Então, há um erro muito grande de uma persistência de uma pessoa que esteja enganando as pessoas. Por quê? Porque ele não está estudando a Bíblia. Ele não está estudando. Porque se ele estudar, a visão espiritual que ele vai ter é diferente. É totalmente diferente. Tá bom? Então, se pronunciar algo, tem que acontecer. Se algo que for pronunciado não acontecer, ele já passa a ser um enganador. Ele passa a ser uma pessoa que está mentindo com as pessoas. Então ele deixa de ser um profeta, ele deixa de ser uma pessoa pronunciador de algo. Ele perde a credibilidade. Ele pode perder até a sua credibilidade. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos para o item A. É o espírito do engano e tentador chamado de diabo, a antiga serpente que estava lá no jardim. Já falo para vocês que o anjo Lúcifer, quando o Altíssimo formou o planeta Terra,
fez o jardim do Éden, o anjo Lúcifer estava junto com o Altíssimo. O anjo Lúcifer estava junto com o Altíssimo. Então, em Gênesis 3:1, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Altíssimo tinha feito. E essa disse a mulher, e assim que o Altíssimo disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então nós dizemos que, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né? Então nós dizemos que o anjo Lúcifer, na interpretação da serpente, a Bíblia fala da serpente, a Bíblia traz referente da serpente, mas essa serpente, que é a referência bíblica, no livro de Gênesis capítulo 3:1, é o anjo Lúcifer. Ele estava na criação, na formação do planeta Terra, junto com o Altíssimo, quando Deus formou o jardim do Éden, quando o Altíssimo criou o homem, e criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Por quê? Porque o fundamento da criação de todas essas coisas não foi fundamentada em relação ao planeta. A visão da interpretação bíblica é que o Altíssimo tinha no seu desejo de formar o homem, criar o homem, antes que a sucedesse da formação do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, essa é a visão espiritual. Então o planeta não era mais visado na sua formação e na sua criação. O homem foi originado através do desejo do Altíssimo, primeiro, antes da formação do planeta Terra. Então o ser humano foi visado primeiro, né, para a gente entendermos melhor. Às vezes a pessoa fala, a criação do planeta Terra foi fundamental para a geração humana, né? Existem essas teorias, né? Que o planeta Terra, né, foi fundamental na sua criação, na sua formação, fundamentado, né, primeiro, para depois existir a formação humana. Mas isto é uma teoria errada. Essa é uma das maiores teorias erradas humanamente. É outra teoria humana. Só para a gente ter uma ideia, dentro das escrituras, dentro desse livro aqui, a visão da formação do planeta Terra, ela passou a ser o segundo plano do Altíssimo. O planeta Terra foi formado em segundo plano, não em primeiro plano, porque quem foi formado no desejo e na vontade do Altíssimo foi o ser humano. Mas para que o ser humano pudesse existir, ele teria que ter um planeta, ele teria que ter uma condição, um lugar que desse condição da sua convivência. Então o planeta Terra, ele está submetido à vontade humana. E não o ser humano submetido à vontade no planeta Terra. Por quê? Porque tem teorias humanas erradas. Teorias humanas distorcidas. Que o ser humano tem que se submeter à vontade do planeta Terra. E não. O planeta Terra é quem submete à vontade humana do ser humano. Porque esse foi o desejo do Altíssimo. O desejo do Altíssimo originou primeiro a formação do homem. E para que o homem pudesse existir no seu desejo e na sua formação, tinha que formar o planeta Terra e lhe dasse condições de viver. E é o que nós estamos até hoje. Estamos vivendo porque o planeta Terra, ele está submetendo a nós ainda condições que podemos viver. Então o planeta Terra está submetido à vontade humana. O planeta Terra está submetido à vontade humana. Porque esse foi o desejo do Altíssimo.
Então, a formação do planeta Terra não foi em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi a formação humana, do ser humano. Tá bom? Então isso é muito importante. Então, em Gênesis 3.1, nós temos lá que o anjo Lúcifer estava. E o anjo Lúcifer sabia que quando o Altíssimo estava formando o planeta, o desejo seu anterior é que esse planeta desse condições de vidas humanas através do seu desejo. Então, o Altíssimo tinha, sim, o desejo de formar o ser humano. Como formou? Segundo a sua imagem e semelhança. Então, essa era a primeira coisa que estava no coração do Altíssimo. Era formar o ser humano. Esse foi o primeiro plano. O segundo plano foi o planeta Terra, a qual aí ele daria vida para esse ser humano que era o primeiro plano dele. E o anjo Lúcifer sabia disso. O anjo Lúcifer sabia que o desejo do coração do Altíssimo era formar um homem, a sua imagem e semelhança. E formando o planeta para que eu desse condições de o desejo do Altíssimo concluir, né? Ele foi lá e mudou todo aquele desejo do Altíssimo. Esse aqui é o 28:13. Na realidade, o anjo Lúcifer, ele fez isso para confrontar o Altíssimo, né? Porque todas as coisas foram criadas primeiro. O anjo Lúcifer estava conhecia os planos do Altíssimo, o desejo do Altíssimo em formar o ser humano, nos primeiros desejos do Altíssimo. O anjo Lúcifer sabia que quando o Altíssimo estava formando o planeta Terra, é para que ele pudesse realizar o seu desejo em condicionar o planeta Terra a fazer uma forma de sobreviver, para que o ser humano tivesse condições para ele viver no planeta Terra. Mas as teorias humanas erradas, teorias enganosas, diz que o ser humano está submetido à vontade do planeta Terra. Que o planeta Terra foi o primeiro desejo do Criador. O alvo é a formação do planeta Terra, o primeiro plano, e o ser humano, os animais vieram em segundo plano. Não! São teorias erradas, teorias mentirosas, porque não é assim que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia nos ensina que isso não é verdadeiro. A Bíblia nos ensina que o primeiro plano foi ao ser humano, foi os animais, foi o primeiro plano e desejo do Altíssimo. E o planeta Terra foi em segundo plano, para concretizar o seu desejo no meio da humanidade. E o anjo Lúcifer estava lá. O anjo Lúcifer estava acompanhando o Altíssimo em todos os seus desejos. Em Ezequiel 3:1, a serpente. Vamos para Ezequiel 28:13, só para vocês verem uma ideia, como ele já estava lá. Ezequiel 28:13, já estava lá no início. 28:13. Estivesse no Éden, jardim do Altíssimo, cobria de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólata e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados. Né? Então, a Bíblia fala: e te coloquei como o querubim da guarda, porque o anjo Lúcifer não era querubim. Né? O anjo Lúcifer não era querubim, mas ele colocou junto com os querubins no jardim do Éden. Estivesse sobre o monte santo do Altíssimo, andasse no meio das pedras afogueadas. Então, a Bíblia fala que quando o Altíssimo realizou o seu desejo, que o primeiro desejo do Altíssimo era a formação do ser humano, e depois ele criou o planeta, condicionando o planeta Terra para que o ser humano, no seu primeiro plano e desejo, pudesse sobreviver no planeta Terra. O anjo
alegremente, cantando, né? Em todos aqueles desejos que o Altíssimo estava realizando. E depois faz com que o ser humano, que foi feito como o primeiro plano do Altíssimo, se tornasse agora o segundo plano. Fez com que o homem pecasse, caísse no pecado e se afastasse do seu Criador. Então o anjo Lúcifer entristeceu o coração do Altíssimo. O anjo Lúcifer confrontou o Altíssimo em colocando a humanidade no mundo do pecado. O anjo Lúcifer trouxe o pecado sobre a terra para confrontar o Altíssimo, para entristecer o Altíssimo, por causa que no coração do Altíssimo o homem estava no primeiro plano, e não o planeta Terra. O planeta Terra nunca foi o primeiro plano do Altíssimo. Então o ser humano não está submetido à vontade do planeta Terra, pela qual é o planeta Terra que está submetido à vontade do primeiro plano, que é a formação do homem. Isso é muito importante, é bíblico, essa visão espiritual. Tem pessoas que distorcem, tem pessoas que trazem teorias erradas, teorias mentirosas, teorias enganosas sobre a humanidade. Mas tem bastante. É o mesmo espírito enganador e tentador que estava com Cristo no monte mais alto que tinha. É o mesmo espírito quem? O anjo Lúcifer de novo, em Mateus 4:8. Ele volta de novo em 4:8. Por quê? Porque ele sabia que o plano do Altíssimo era resgatar o homem de volta. Então vem Cristo para isso. Cristo vem para resgatar o homem de volta. Em Mateus 4:8, para vocês terem uma ideia, em Mateus 4:8, novamente o diabo, o anjo Lúcifer, né? O levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Aí, reino do mundo de novo. Não estamos falando do reino único? Aí está, Mateus 4:8. E disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Tudo isso te darei. Ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Então, aquele que era o Altíssimo, que deveria fazer parte no meio da humanidade, o anjo Lúcifer foi lá e fez com que o homem caísse no pecado. O homem caindo no pecado, ele entristeceu o coração do Altíssimo e ainda induziu o homem, através do pecado, a confrontar o Altíssimo e que a humanidade se submetesse à vontade agora do anjo Lúcifer e não mais do Altíssimo. Se o primeiro desejo do Altíssimo era a formação do homem no seu primeiro plano, antes de criar o planeta Terra, o que o anjo Lúcifer fez? Mudou a história da humanidade, fazendo com que a humanidade caísse em pecado, entristecesse o coração do Altíssimo e depois fizesse com que a própria humanidade, que era o primeiro desejo do Altíssimo, o confrontasse. Através do pecado, através da maldade, da violência, entendeu? E todas essas raízes pecaminosas. Então quem nos aprisiona hoje? Quem aprisiona a humanidade? É o anjo Lúcifer. Não existem outras coisas, não existem outras teorias que muitas pessoas querem trazer, ou estudar outras teorias. Quem aprisiona a humanidade é o anjo Lúcifer, porque é ele que faz parte do meio da humanidade. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. E é esse mesmo espírito enganador e tentador existe no meio da humanidade até os dias de hoje, diz Cristo. Nosso Cristo diz que ele existe até no meio de hoje. Vamos em João 8:44. João 8:44, só para vocês verem aqui, João 8. Existe
meio da humanidade até hoje. Mas vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida, desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por quê? O anjo Lúcifer não criou nada. O anjo Lúcifer não formou nada. Ele só adquiriu coisas que não é dele. Então o anjo Lúcifer adquiriu coisas que não é dele. O planeta Terra não é do anjo Lúcifer. A humanidade não é do anjo Lúcifer. Então nada que há no planeta Terra é do anjo Lúcifer. Ele não formou, ele não criou nada. Mas submete a humanidade a adorá-lo como criador de alguma coisa. Como se tivesse formado alguma coisa. Vocês viram lá em Mateus 4:8. Veja os reinos do mundo aí, ó. Está vendo os reinos? Eu te dou esses reinos, ó. Está vendo? Ele está dizendo assim, eu te dou esses reinos, Cristo, se me adorares. Então, o anjo Lúcifer se apossou das coisas, daquilo que o Criador fez. Essa é a realidade. Então, a verdadeira matrix, o verdadeiro aprisionamento do ser humano está submetido à vontade do anjo Lúcifer. Por quê? Porque ele adquiriu coisas que não é feita por ele, não é formada por ele. Mas ele adquiriu e submeteu a humanidade a um aprisionamento, a uma prisão, presos, porque ele se autodomina, o dominador de todas as coisas que há no planeta Terra. Então o anjo Lúcifer hoje, ele acha que é dono do planeta Terra. O anjo Lúcifer hoje, ele acha que é dono da humanidade. Mas na realidade, ele se apossou de todas essas coisas. Ele se apossou do planeta Terra. Ele se apossou da humanidade. Pelas quais nosso Altíssimo, nosso Criador, tinha feito que era o primeiro desejo dele, era a formação do ser humano. No primeiro plano do Altíssimo era a formação do ser humano. Para que o Altíssimo cumprisse o seu desejo, precisaria originar o quê? A formar o planeta para dar condições ao ser humano viver. Então vamos em 2 Tessalonicenses, vamos adiantar algumas referências bíblicas, porque nós vamos continuar muito, nós temos muitos estudos sobre o reino único, só para vocês verem biblicamente. Vou adiantar algumas referências bíblicas aqui. Aqui em 2 Tessalonicenses 2:9. 2 Tessalonicenses 2:9. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Está vendo aí? Então, o anjo Lúcifer, ele usa os seus enganos, as suas mentiras, os seus prodígios sobre a terra, para confundir a cabeça da humanidade, para confundir a humanidade. Então, muitos sinais e prodígios ele faz para confundir e enganar a mentalidade das pessoas. Né? E em 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvos. Então Cristo veio para nos salvar, para nos dar condições de receber um novo céu e nova terra. Tá? Vamos para Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, o Altíssimo, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo 2:10. Vocês podem ver que está no meio da humanidade até hoje. Apocalipse capítulo 2:10.
temas o que has de padecer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Aqui a Bíblia fala que ele persegue a igreja de Cristo. Ele persegue a igreja de Cristo. Esse reino único, ele virá para isso. O reino único virá para confrontar a igreja de Cristo. Tá bom? E em Apocalipse capítulo 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E o diabo que os enganava. E o diabo que os enganava. Então vocês podem ver aí, biblicamente, que o anjo Lúcifer, ele está no meio da humanidade até hoje. Trazendo prodígios, maravilhas no meio da humanidade, né? Para enganar a humanidade. Vem também para confrontar aqueles que adoram o Altíssimo, que tem Cristo no seu coração, que adora Cristo em espírito e verdade, que adora o Altíssimo em Cristo em espírito e verdade. Ele vem para confrontar. E por que ele os engana? E por que a Bíblia diz que ele nos engana? Ele nos engana para a gente entendermos na visão espiritual, porque o anjo Lúcifer se apossou do planeta Terra. O anjo Lúcifer se apossou da humanidade, sem que ele não é o formador e nem o criador de todas as coisas. Então por isso que ele é o enganador, por isso que ele é mentiroso. Por isso que esse anjo Lúcifer é enganador. Por isso que o anjo Lúcifer é mentiroso. Porque ele se apossou. Ele se apossou do planeta Terra. Ele se apossou da humanidade. E submete a humanidade a adorá-lo ele como um Deus, como um Criador. Ele faz com que a humanidade o adore. Como um Deus, como um Criador, como foi aquele que formou todas as coisas, né? Então, hoje, e se nós damos lugar para submeter a vontade do anjo Lúcifer, nós estamos visando ele como um Deus sobre a terra. E ele está no meio de nós até hoje, e nos engana, nos mente, traz prodígio, traz maravilhas para o que o adore. Por quê? Porque ele se apossou de algo que não é dono. Ele não é dono de todas as coisas. É o nosso Altíssimo que é dono de todas as coisas. Nós vamos encerrar nossos estudos.